Ele só vai negociar uma saída pacífica se ele entender que ele não está indo direto para a prisão ou para o pelotão de fuzilamento. Ele vai ter que ter uma saída que preserve a sua liberdade e uma vida de conforto em algum lugar do mundo. É uma triste realidade essa, mas é a realidade. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes finalmente se manifesta sobre Zuckerberg e faz clara ameaça ao Facebook. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fez uma declaração assustadora sobre as redes sociais que estão operando no Brasil. Abre aspas. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e nosso STF já demonstraram que este é um país com leis. As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, elas só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Fecha aspas. O discurso do ministro ocorre em meio a mudanças recentes anunciadas por Mark Zuckerberg, dono da Meta, proprietário do Facebook e Instagram, que decidiu encerrar seu programa de verificação de fatos e adotar as notas de comunidade, um sistema semelhante ao utilizado pela plataforma X de Elon Musk, no qual os próprios usuários podem corrigir informações publicadas. Certamente, Alexandre de Moraes deve estar preocupado neste momento, e não é por menos, ele está encurralado. Segundo fontes do Supremo, o ministro já sabia desse possível cenário e sabe ainda que existe a possibilidade de seu visto americano ser revogado. O cerco está se fechando. Em outra frente, encurralado, Moraes terá que encarar Donald Trump. O presidente eleito nos Estados Unidos convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para sua posse, em 20 de janeiro. Com o passaporte do ex-presidente retido, Alexandre de Moraes terá que decidir se permitirá Bolsonaro viajar aos Estados Unidos para o evento ou não, o que poderá acarretar uma série de consequências contra ele. O jornalista Paulo Figueiredo trouxe informações exclusivas sobre os bastidores desse convite de Trump a Bolsonaro. Não é um convite qualquer. Veja o vídeo. Hoje é um dia especial, né, Marco? Um dia que nós tivemos a confirmação do convite do Jair Bolsonaro para a posse do Donald Trump. As pessoas não têm ideia da magnitude do que isso representa. Eu digo, posso dizer aqui para vocês, eu tive aqui o privilégio, você sabe disso, a gente conversou sobre isso, eu tive o privilégio aqui de também ser convidado para participar da posse, vou estar lá na cerimônia e em vários outros eventos, mas não é normal que chefes de Estado sejam convidados para a posse do presidente dos Estados Unidos. Eu digo, por exemplo, aqui de memória, que não havia nenhum chefe de Estado que eu me recorde na posse do Joe Biden em 2021, e não havia também na posse do Donald Trump em 2017 nenhum chefe de Estado. Dessa vez nós tivemos uma quebra de protocolo do presidente Trump, especificamente para alguns líderes, né? A gente estava aqui com a Karina, então a Meloni foi uma das chamadas, é o que parece, o Milley, o Bukele e Jair Bolsonaro. No caso do Jair Bolsonaro é ainda mais atípico o convite, porque se trata de um ex-presidente de oposição ao governo atual. E um dia, se eu tiver oportunidade, eu vou falar um pouco dos bastidores de como é que foi isso, porque não foi uma coisa simples. Houve discussões de se Bolsonaro deveria ou se não chamado, inclusive levando em consideração ao recado muito claro que isso para o governo brasileiro, da postura, qual será a postura das relações internacionais americanas, das relações exteriores do Departamento de Estado em relação ao Brasil. E eu posso aqui cometer a inconfidência de dizer que, assunto aqui de bastidores, que eu vou dizer com exclusividade, de que o convite foi decidido nesta madrugada pessoalmente pelo Donald Trump. Houve a intervenção pessoal do Donald Trump para que batesse o pé e dissesse: vão sim chamar o Jair Bolsonaro para a posse. Isso aqui ninguém sabe, é exclusividade aqui para nossa live. Que sinal é esse que o Trump está dando para a política brasileira, ignorando sumariamente o atual mandatário Lula e convidando aquilo que para metade de Brasília, ou até quase toda Brasília, é considerado um pária, mas que para boa parte do Brasil é um político com toda a legitimidade do mundo. Cauti, é um sinal tão forte que a única analogia que eu consigo pensar de sopetão assim é aquele símbolo do Batman quando joga lá em Gotham City, né, para avisar que está na hora de vir o herói. É muito forte isso, não é protocolar. É importante as pessoas entenderem que o presidente americano não chama nem mesmo tantos assim chefes de Estado.
Estados Unidos é Estados Unidos, né? A turma sabe que é líder aqui, né? E não é de praxe. Agora, chamar um ex-chefe de Estado, isso demonstra claramente a amizade pessoal que o Trump tem com o Jair Bolsonaro, a articulação muito bem sucedida que o filho, deputado Eduardo Bolsonaro, tem feito, e o sinal político disso. Olha, as coisas mudaram, os ventos de mudança são muito fortes, já derrubaram o Justin Timberlake, o Trudeau ou o Bieber, eu nunca lembro quem é quem, mas também ali basta um sopro, né? Porque é muito delicado, enfim, mas voa longe só com um ventinho, mas já caiu, primeiro-ministro canadense que está agora levando mitada do Elon Musk, porque diz que o Canadá nunca vai ser anexado aos Estados Unidos e tudo, e ele virou e falou assim, garota, você não comanda mais o país, fica quieto, sua opinião não vale mais de nada. Então está sendo humilhado de tudo que é lado já, o filho bastardo de Fidel Castro, pelo menos do ponto de vista ideológico, e o sinal é muito claro. O Alexandre de Moraes pode, claro, negar o pedido que a defesa de Bolsonaro já fez para ter acesso ao passaporte, que está confiscado, né? Acho que é um estágio melhor do que o meu, acho que eu sou mais perigoso que o Bolsonaro, o meu está cancelado, e ele pode negar, claro, mas se ele negar, como é que fica? Ele está deixando de mandar o Bolsonaro ir lá para a posse do Trump. O Trump não vai gostar muito disso. Então já vem um clima de retaliação, de enfrentamento, e o Alexandre de Moraes vai dobrando a aposta, vai agora partir para cima da meta do Zuckerberg, quer dizer, vai abrir muitas frentes de batalha, isso não vai acabar muito bem para ele não, hein? Pois é, né? Vamos dar uma olhada também no print do Eduardo Bolsonaro, que explicou como foi feita essa articulação, né? Eduardo Bolsonaro, que provavelmente estará nesse evento, e ele postou, né, nas redes sociais essa questão, né, melhor, o Jair Bolsonaro postou um agradecimento ao seu filho, né, deputado federal Eduardo Bolsonaro, por aquilo que ele definiu, abre aspas, excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald J. Trump, fecha aspas. E Bolsonaro informou que o seu advogado, o Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes um pedido para reaver o seu passaporte e então poder participar desta cerimônia de posse. Fabi Barroso, jurista de plantão, que vai sempre tirar nossas dúvidas sobre as legalidades ou as ilegalidades cometidas por nossas cortes superiores. Aonde está escrito no Código Penal ou de Processo Penal brasileiro que é possível retirar um passaporte para uma pessoa como o presidente Bolsonaro ou como o nosso Rodrigo Constantino e não lhe devolver, mesmo não tendo nenhum tipo de risco para a incolumidade pública, como é o caso? Bom, para responder isso, eu teria que ler a lei, né, Alexandre de Moraes, mas realmente, pelo direito, ele tem o passaporte recolhido atualmente do presidente Bolsonaro por conta do indiciamento, né? Ele tem o indiciamento, a gente sabe lá que a PGR está com todos os assessores tentando ver como vai, né, formalizar essa denúncia, e não é questão do que eu quero, do que eu gosto e do que eu acho, porque senão seria só feita a justiça mesmo, só se pregaria o que está na lei, mas muito provavelmente o ministro Alexandre de Moraes não deve liberar o presidente Bolsonaro nesta viagem, né? Tanto que já estão se articulando para ir o próprio Eduardo Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, o que para nós vai nos deixar bastante, assim, bem magoados, né? Porque, primeiro, não existe realmente nenhuma situação que exija esse tipo de conduta, né? O presidente Bolsonaro tem tudo aqui, todos os vínculos, e não tem por que não fazer essa viagem, uma viagem que, como o Rodrigo Constantino explicou, nós sentimos ainda honrados, né, pelo Trump ter essa consideração pelo Jair Bolsonaro, por sua família, mandar esse convite não é apenas para a cerimônia, mas também para o jantar e etc. Ou seja, convidou para a festinha. Essa sim é a festinha da democracia. E o super democrata, né, o ministro Alexandre de Moraes, que está dizendo hoje que, as empresas aí de tecnologia, as redes sociais vão ter que cumprir a lei, eu dou graças a Deus, ministro, é isso que eu espero. Artigo 19 do Código do Marco Civil da Internet é um deles, né, que o senhor mesmo podia cumprir. Então, assim sendo, não se trata mais de direito.
é pura politicagem. E aí a gente vai ver, né? Muita gente fala assim, o ministro Alexandre de Moraes vai peitar? A gente vai. Só que ele tem coragem, ou falta ausência de medo, não sei qual que é a dele nesse sentido. Mas não existe essa autocontenção, a não ser que venha algo assim surreal e uma ordem que a gente desconheça. Mas olhando para o cenário de hoje, por exemplo, né, ele estava muito confortável ao lado do presidente Lula, e sabemos que o Lula sequer vai mandar o vice, né, porque o vice-presidente Alckmin, ele só serve para ir festinhas deste nível no Irã. Vai mandar o embaixador, assim como vai fazer na Venezuela. Ou seja, para o Lula, os Estados Unidos têm o mesmo peso da Venezuela. Gente, olha o absurdo. Não vejo a hora que esse governo acabe. Pois é, eu vou pedir para o Décio também, eu vou pegar esse gancho da Fabi, né? Porque no mesmo dia em que Lula não foi convidado e Bolsonaro sim para a posse do Trump, Lula decidiu enviar uma representação oficial do Estado brasileiro, ou seja, a embaixadora do Brasil na Venezuela, para participar da cerimônia de posse de uma eleição roubada lá na Venezuela. Aconteceu meados do ano passado, sendo que sequer os outros países da América Latina, até mesmo de esquerda, como o Chile, né, como o presidente Boric, vão enviar uma representação, muito menos participar. Né? Então, Nácio, eu queria te perguntar, o que isso simboliza? Né? Ou seja, o Bolsonaro impedido de ir na posse do Trump e o Lula enviando um representante do Estado brasileiro para chancelar uma eleição fraudada na Venezuela. Olha, é aquilo que a gente sempre fala aqui no Bradock, existe um eixo do mal, e infelizmente a representatividade do Brasil, não o Brasil, a gente acaba cometendo esse erro, né? O Brasil, não o Brasil, aquele que representa o governo brasileiro está vinculado a esse eixo do mal. E a consideração que o Trump tem por Bolsonaro é enorme, afinal de contas, Bolsonaro foi uma grande liderança do mundo enquanto esteve na presidência da República dos Estados Unidos, ou do Brasil. Bolsonaro, na presidência da República do Brasil, trabalhou em prol da liberdade, lutou para que tivéssemos um pouco mais de civilidade, reduziu a criminalidade, combateu o narcotráfico. Eu fico observando, né, a preocupação acerca dos atos antidemocráticos, a necessidade de se criar um registro histórico de gente perigosa. E o André do Rap já foi preso? Já foi encontrado? O fotógrafo Tiago, que pediu para traficantes de droga baixarem o som da festa que faziam na porta de sua casa e foi assassinado. Pai, irmão, filho, assassinado. E aí, qual é a preocupação acerca dos seus assassinos? Tem alguma coisa muito estranha no Brasil. Essas pessoas podem ficar soltas, inclusive parricidas, infanticidas. O caso do Leandro Boldrini, eliminou a vida, agora está fazendo residência. E se bobear, poderia ir na posse, mas o Bolsonaro não pode. Eu acho que é assim. O que está acontecendo no Brasil é que países alinhados com esse tipo de mentalidade criminosa e nada democrática se juntam nos seus eventos. E aqueles que professam a verdadeira democracia, o republicanismo, a liberdade de expressão, a civilidade, a garantia de que todos têm o direito de lutar pela sua felicidade, pela sua prosperidade, os que defendem essas pautas se unem também. Só que aí muitas vezes acontece esse tipo de situação que está acontecendo no Brasil. Não temos uma democracia. E o convite é muito bom, e a negativa também, porque teremos um registro histórico desse tempo tenebroso que vivemos. Pois é, né? E também será um sinal para os Estados Unidos, alguém com certeza não vai passar despercebido, né? Que o Bolsonaro foi impedido de ir até os Estados Unidos. Aguardemos os próximos capítulos desse novo mandato do presidente Trump. Saiu boatos de que Maduro estaria negociando a sua rendição. E Maria Corina Machado faz grande convocação para manifestação gigantesca na Venezuela. Ele só vai negociar uma saída pacífica
seria entender que ele não está indo direto para a prisão ou para o pelotão de fuzilamento. Ele vai ter que ter uma saída que preserve a sua liberdade e uma vida de conforto em algum lugar do mundo. É uma triste realidade essa, mas é a realidade. A alternativa a isso, se ele não tiver isso, ele vai lutar até a morte, daí vai ser realmente um banho de sangue muito destrutivo para a sociedade. Mas a pergunta é a seguinte: será que ele tem motivos, neste momento, para estar negociando a sua saída pacífica? Porque, veja, ele se senta no topo, no trono de uma ditadura na qual ele tem poder total e, até agora, pelo menos, o controle das Forças Armadas e o controle de milícias paramilitares, tal que nenhuma força de oposição consegue minimamente chegar perto disso. Ele é apoiado por potências mundiais, como China e como Rússia. Dado esses fatos, o que nos leva a crer que ele estaria buscando um jeito de sair, fugir do país, para viver uma vida de conforto e irrelevância em algum outro país do mundo, em vez de se manter com o poder dentro da sua sociedade, mandando e sendo aí um jogador importante nos rumos do continente, pelo menos. Até agora, nada indica que ele esteja procurando isso. O próprio Maduro deu algum sinal no passado de que ele está pensando em sair do poder? Me parece que não deu nenhum. E se quisesse, esta eleição teria sido, na verdade, o ponto de partida, o ponto inicial ideal para ele começar a fazer uma transição, vendo o resultado das eleições, ir tratando, vendo como é que ia ser. Não teve nada disso. A eleição foi roubada do início ao fim, seu resultado foi fraudado pelo regime, ele já prendeu milhares e matou aí dezenas de pessoas, pelo menos só no pós-eleição agora, para não falar de todo mundo que já tinha sido preso e morto anteriormente. Então ele não dá mostras nenhuma de que ele estaria interessado nisso. Venezolanas, venezolanos, llegó la hora. Hemos anhelado tanto reencontrarnos, abrazarnos todos, con confianza, con alegría, con la esperanza de que comience un futuro luminoso para todos en nuestro país. Dejamos atrás las divisiones, la tristeza, los miedos, la separación. Cuánto hemos crecido. Esto que tenemos nos lo hemos ganado a pulso, con trabajo, con inteligencia, con la verdad, con el amor y siempre, siempre de la mano de Dios. Todos sabemos que esto se acabó. Venezuela ya no dará lástima a la gente de otros países, dará orgullo a los venezolanos. Ahora toca concretar la tarea y cada uno tiene su parte como una orquesta. Mañana nos encontramos en los pueblos y ciudades de toda Venezuela a las 10 de la mañana y en cientos de ciudades alrededor del mundo. Somos un país que tiene 3 colores y que quiere sus 3 colores unidos. Por eso, aquellos de ustedes que mañana los obligan a salir con una franela roja, yo les digo, salgan y vénganse con nosotros. Celebremos juntos. Venezuela es ya un río crecido que se alimenta de cada uno de nosotros, aportando nuestra energía creadora y transformadora. Esta enorme fuerza que se ha ido acumulando llegó ya al punto donde se desborda y es imparable, indetenible. Que el miedo nos tenga miedo. Vamos todos juntos. Venezuela te necesita, nos necesita. Tú tienes que ser parte de la historia. Venezolanos, nos vemos mañana, juntos, hasta el final. Glória al bravo pueblo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.